vocês? Meu nome é Riva Trindade, mãe do Davi, diagnosticado com TEA, transtorno do espectro do autismo. Antes de começar o vídeo, eu queria que vocês curtissem, comentassem, compartilhem esse vídeo, que vai ajudar muito a divulgar o autismo. Vai ajudar muitos autistas, muitos pais, muitas mães com os nossos relatos, né? Com os nossos relatos. Então, principalmente no YouTube, gente. Vão lá pro YouTube. Se inscrevam no nosso canal, vamos divulgar os vídeos, né? Que é muito importante. Assim como no passado os pais me ajudaram, os autistas, hoje eu também estou fazendo o mesmo. Divulgando as nossas dificuldades, sim, muitas dificuldades, nossos relatos, nossos avanços, as habilidades do Davi, enfim, tá bom? Então, por favor, divulguem o nosso canal, a nossa página, tá bom? E eu queria agradecer a todos vocês que estão compartilhando, graças a Deus, o nosso canal no Instagram está crescendo, aos pouquinhos, mas nós estamos crescendo. Então vamos às dúvidas das mães. Muitas mães mandam recados para mim, mandam mensagens e falam assim: Riva, o diagnóstico do Davi foi tardio? Gente, precisa prestar atenção numa coisa. O diagnóstico, infelizmente, no Brasil, hoje até que não, mas 9, 10 anos atrás, que foi a minha busca, né? A minha e do meu esposo, foi difícil, que nem eu falei dos profissionais, foi difícil encontrar profissionais que realmente eram especializados em autismo. Demorou, o diagnóstico do Davi veio depois dos 6 anos e meio, porque, gente, na verdade ele já estava na intervenção, tá? O diagnóstico foi dado aos 6 anos e meio, 6 anos e meio, mas ele já estava nas intervenções. Então, mãe, isso que é o mais importante. Não adianta dar um diagnóstico muito tardio se a criança não está nas intervenções. Tem que estar nas intervenções. Mas o Davi, aos 3 anos e meio, ele já estava 3 anos antes, ele já estava. Aliás, com 2 anos, o Davi já começou a fazer fonoaudiologia, né? Mas ele foi fazer mesmo assim as terapias do autismo, mesmo sem o diagnóstico, ele começou já a fazer as intervenções. Então, isso que vocês têm que focar. Mesmo demorando, porque não demorou por causa do profissional, demorou por causa eu e o pai e o Marcos, nós não tínhamos. É muito caro o tratamento de autismo, né? Tem muitos pais que realmente não conseguem, fonoaudiologia é caro, psicologia é caro, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, não são profissionais. Assim, pra gente aqui é caro, ainda bem que a gente tinha um plano de saúde que ajudava muita gente. Então, o diagnóstico do Davi foi tardio, mas fique bem claro que ele já estava nas intervenções, que é isso o mais importante. Intervenções precoces para eles terem uma melhor qualidade de vida. Outra pergunta, o Davi tem estereotipia? Sim, o Davi tem estereotipias, sempre teve, desde bebê. E até hoje ele tem. O Davi tem estereotipia, gente. Eu não recomendo tirar estereotipia, gente. Não tire estereotipia. Estereotipia faz parte deles, faz parte do autista. Tá? Por exemplo, Davi pula quando ele tá feliz. Eu sei que ele tá pulando, ele tá feliz, ele tá satisfeito. Ele bate as perninhas, ele tá ansioso. Ele tá querendo realizar alguma coisa que ele não tá conseguindo. Então o corpo dele está falando, né? Então é muito importante que os profissionais não tirem as estereotipias, mesmo porque se vocês tirarem pais profissionais, vão vir outras, não tenham dúvidas. O que acontece é que tem estereotipias que realmente precisa de intervenções. Por exemplo, a criança bate a cabeça, se automutila, aí sim precisa das intervenções aí, remédios, né, intervenções profissionais. Mas a do Davi não nos atrapalha, tá? Não nos atrapalha de jeito nenhum. Até porque o Davi, devido às terapias que ele faz desde pequeno, desde os 3 anos, ele sabe controlar em público as estereotipias dele. Então não nos atrapalha em nada. Quando ele era pequeno, ele me deixava louco. Porque ele tinha muita repetição. Ele não assistia o desenho até o final. E ele não assistia na televisão. Ele deixava o som da televisão e o computador. No notebook, ele passava a mesma coisa que estava passando, ele passava no computador. E ele ficava, gente, dava prazer para ele. Até autistas adultos falam isso, que dá prazer ver passando as mesmas falas. O Davi, uma frase ou uma palavra, ele ficava passando, gente, 20, 30, 40, 50, o dia inteiro, 2 dias, 3 dias, sempre
repassando, ele ficava até com o botãozinho do notebook, ficava voltando, e aquilo dava prazer, é uma estereotipia que dava prazer, ele tava se divertindo com aquilo. Aquilo ali para ele se alegrava, ele estava se autorregulando, então era muito importante. Até hoje ele faz isso, ele faz muito isso. Mas desde que eu falo para ele que não atrapalhe em sala de aula as estereotipias dele, que ele não pode ficar pulando na sala de aula. É claro que tem uns que vão conseguir, tem outros que não, vão precisar das intervenções para poder. Mesmo que as intervenções é até difícil, porque faz parte dos autistas. As estereotipias, fazer movimentos com o corpo que eles estão falando, eles estão reivindicando, o corpo deles tá mostrando o que eles estão sentindo e faz parte deles. Só que tem umas que precisam ser tiradas, ou então é que ele fique menos, que nem o Davi pulava muito, eu moro em apartamento, então eu falava pra ele, filho, você não pode ficar pulando de forma muito, sabe, muito forte, que faz muito barulho no chão. Aí eu comprei um colchão, hoje ele faz em cima do colchão, o colchão é bem forte, aquele colchão bem duro, ele pula em cima do colchão. Então eu acabo ajudando ele, e isso facilitou muito, ajudou muito ele, sabe? E ele continua fazendo as estereotipias dele, ele continua falando sozinho, ele fala, é bom, a ecolalia? Outra pergunta, ele tem ecolalias? Tem ecolalias, o Davi continua tendo ecolalias até hoje. Eu também, não é uma coisa que atrapalha aqui em casa, porque ele consegue dominar a voz dele, ele fala baixinho, ele não incomoda ninguém, as ecolalias dele é até bom quando tá o jornal, passando o jornal, ele fica falando as palavras, tem palavras difíceis que ele fala. Quando eu e o pai dele, ou outra pessoa está conversando, ele está conversando, repetindo também. Ele está exercitando a fala dele, mas eu falo, calma, não é menos. Um estranho, uma pessoa que você conhece, eu ensino ele que não pega bem, não fica legal fazer isso. Mas enquanto ele estiver dentro de casa, não tem problema. O Davi, gente, ele consegue se controlar em público. Então, estereotipias, ecolalia, de vez em quando ele pula, tá? De vez em quando, ele não é de ferro também, ele é ser humano, né? Mas ele consegue. Eu saio com ele na rua, gente, vou em qualquer lugar, se eu for numa festa, se eu for no hospital, ele se comporta, porque isso, gente, como eu falei, as intervenções foram feitas cedo. Então, os profissionais me ajudaram muito, principalmente, o Davi nunca fez terapia ocupacional, ele nunca fez. Mas os profissionais que atenderam o Davi, que foram muitos, gente, não tem nem como falar o nome deles. Longo desses anos foram muitos profissionais, então ajudaram muito, principalmente a psicologia comportamental, ajudou muito ele, que é a que ele está agora, e, que é claro, devido à pandemia, né, eu estou fazendo o que eu posso com ele aqui em casa, né, eu estimulo muito o Davi, todo mundo aqui em casa estimula muito, então ele melhorou muito, ele consegue deixar. Ele pula, mas ele pula de uma forma controlada, ele bate as pernas de uma forma controlada, e quando ele sai na rua ele não faz, e quando faz, ele faz de uma maneira bem branda, bem suave, que não dá nem para perceber. Ele mesmo fica constrangido, né? Ele mesmo não gosta. Mas quando chega em casa, gente, devido aos estímulos que ele recebeu muitos estímulos, barulhos, carros, enfim, ele põe para fora e aqui a gente deixa, né? Só tem umas que eu tirei. Claro que tem umas que tem que tirar. Por exemplo, quando ele era pequeno, eu podia abrir geladeira. Não deixei. Ele não deixava abrir a geladeira. Aí um dia eu chamei ele e falei assim, vem cá, essa geladeira vai permanecer aberta quantas vezes eu precisar. Ele chorava, só pra vocês terem ideia, ele chorava. Aí eu fui falando todos os dias, mostrando a geladeira. Pega na geladeira? Não, até hoje ele não pega na geladeira. Se ele estiver aqui hoje, conversando comigo, eu abrir a geladeira, ele sai. Depois ele volta a conversar comigo. Então, mas eu falei pra ele, tudo bem, você não quer abrir, você não é obrigado a abrir, mas eu vou ter que abrir. Eu preciso pegar os alimentos, né, pra preparar as coisas. Eu falo da importância da geladeira, para conservar os produtos, enfim. Então, ele até hoje tem estereotipia e ecolalias, que é as perguntas que mais me fazem, né? Ele ainda tem? Tem sim, mas é controlado e ele sabe se controlar em público. E aqui em casa ele faz de uma forma branda, suave, mas ele continua fazendo sim. Eu acredito que faz parte dos autistas. Até em fase adulta, eles vão continuar fazendo. Pelo que eu leio, falo com os autistas, eles continuam fazendo, mas eles fazem em casa, de uma forma bem branda, bem suave.
Outra coisa que perguntam pra mim, Riva, o Davi fala bem, né? O Davi, eu tô vendo, ele se comunica muito bem, ele não tem mais problema. Não, gente, uma das maiores dificuldades dos autistas é a comunicação. Mesmo aqueles que falam bem, aquele ali não é autista não, ele fala bem, não, gente. Tem muitos autistas que falam bem, mas eles têm dificuldade de expressar emoções, entender expressões faciais, eles têm dificuldade de relacionamento, tem autistas que não conseguem se relacionar. No caso do Davi também, ele tem tudo isso, ele tem dificuldade de fazer amigos, o Davi não tem, ele tem dificuldades, ele não tem amigos. Amigos que ele tem assim, Daniel, que é o irmão, né, amigão dele, mas ele tem muita dificuldade. Ele ama estar com as pessoas, com os amigos da sala, ele ama, mas ele tem dificuldade de se relacionar. É claro que conforme está passando o tempo, ele está melhorando bastante. O Davi sempre foi verbal, o Davi foi uma criança, falou normal, sentou normal, dava beijo, só que o beijo ele dava invertido. Ele dava beijo assim, que eu achava diferente, né, eu achava diferente ele dar beijo assim, e ele dava tchau assim também. Conforme eu estava lendo, eu leio muito sobre autismo, muitas crianças autistas fazem isso, sempre para eles, né? Eles sempre dão tchau, virada, a mãozinha sempre virada para eles, que é muito comum isso também. Então o Davi sempre foi verbal, mas ele sempre teve dificuldade. Só que o trabalho, a fonoaudióloga foi maravilhosa, a doutora Anjo, sempre falo que ela foi maravilhosa, foi uma fonoaudióloga que fez toda a diferença na vida do Davi. Se seu filho pode não ser autista, mas ele pode ter dificuldade na fala, que é o TDL, Transtorno de Desenvolvimento da Linguagem. Gente, às vezes o seu filho, muitas pessoas falam, meu filho tem atraso, já vi que é autista. Não quer dizer que ele é autista. Ele pode ter atraso no desenvolvimento linguístico, ele pode ter atraso no desenvolvimento motor, ele pode ter atraso no desenvolvimento adaptativo, ele pode ter cognitivo e ele pode ter também atraso social. Então, gente, precisa dos profissionais para verificar se seu filho tem um autismo ou se é uma dificuldade. Se for uma dificuldade de fala, o TDL, linguístico, com uma boa fonoaudióloga, conforme ele for passando e ele for falando, começando a se comunicar, a falar, né, certinho, aí é descartado o autismo. Agora, se ele tiver o TDL, que é o atraso de desenvolvimento, e ele tiver comportamentos autísticos, ele pode ter os dois também. Tá? Ele pode ter. A criança, gente, pode ter autismo, pode ter outra comorbidade, que eu sempre falo isso aqui pra vocês, né? E isso tá confundindo muitos médicos, por isso tá dando muito diagnóstico errado. Então, gente, o Davi, voltando na fala, né, que eu tô falando da fala, esclarecendo a dúvida de vocês, até hoje ele tem dificuldade. Ele tem muita dificuldade, mas eu treino muito isso nele. O tempo todo aqui em casa a gente conversa com o Davi, o tempo todo exercitando, a gente deixa ele, não fala por ele, deixa ele falar, e a gente ajuda muito ele, não fala errado, gente, não fala errado com seus filhos. 8 meses, 9 meses, 10 meses, 1 ano, fale corretamente. A primeira regra que eu aprendi com essa fonoaudióloga, Riva, não fale errado com seus filhos. Eu não falo errado com o Daniel. Daniel fala perfeitamente. Cada ano que passa ele vai melhorando. Aqui nós não falamos errado com criança, é errado, ficar feito, sabe? Falar adequadamente, né? TT, mamadeira, sabe? Falar certinho com a criança, mesmo bebê. Mas ele é tão bonitinho. Não, mas isso atrapalha demais. Falem corretamente com seus filhos. E hoje o Davi, ele é tímido, ele tem esse atraso também, atraso não, ele tem dificuldades, que ele não tem atraso. Hoje ele fala tudo, qualquer palavra, ele sabe responder, ele precisa de tempo para responder, tem que ter um tempo para responder. O Davi, se você falar muito rápido, que eu falo muito rápido, e às vezes com o Davi, às vezes eu tenho que falar devagar com ele para ele poder responder. Tá? E o trabalho que foi feito na fono ajudou muito. Hoje ele fala, só que ele é tímido, ele não é de falar muito, ele fala pouco, ele é monólogo. Oi, Davi, oi, tudo bem? Tudo, como é que você tá? Bem. Sabe? Ele é monólogo, ele não tem diálogos longos, ele tem dificuldade, mas a gente está treinando muito isso nele. A gente conversa muito com o Davi aqui em casa. E a colalias dele também ajuda muito, porque ele fica falando sozinho, e isso ajuda muito também a exercitar a fala, e eu acho bom, eu não acho ruim, não. E por último, gente, não seja o robô do seu filho, tá? Não faça do seu filho um robô, tá? Deixe ele ter autonomia para falar, para fazer as coisas, tá? Ele tem que ter vontades, não fica fazendo tudo para ele, tá? Dê autonomia para ele. Se ele quiser usar uma camisa, ele usa. Se ele quer comer uma coisa, sabe? Conforme ele for crescendo, vai dando autonomia. Claro, dentro das possibilidades. Cada um tem o seu nível de autismo, né? Então, mas faça com que ele venha ter autonomia.
Então é isso, gente. Foram uma das dúvidas, as perguntas que mais me fazem. Espero que eu esclareci essas perguntas para vocês. E um super beijo, ficam com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!